Olá, eu sou Marcela Maiara e a partir de agora estaremos juntos no programa Metáfora. A gente volta em 1 minuto. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema por trás de cada vilão pode haver um trauma recalcado, onde iremos usar como exemplo a Malévola e a Medusa. Então, nós iremos dar início com ela, a Malévola, que foi uma pessoa que conhecemos desde criança como a malvada, a bruxa e a vilã. E agora o cinema veio trazer um retrato diferente, mostrando o porquê da maldade dela, o porquê dela ter agido como agiu com a Bela Adormecida, que é aquela que conhecemos nas histórias que nos serão contadas quando criança. É verdade? Você é a Malévola? Pode-se perceber no filme que a Malévola nem sempre foi essa bruxa que o cinema nos pintou na nossa infância. A Malévola ela era uma pessoa boa, de um reino distinto do reino humano, mas que acreditava na bondade, que acreditava no amor verdadeiro. E no reino dela nenhum humano entrava. Até que um dia, enquanto ela ainda era criança, ela conheceu um jovem rapaz que era humano, por sinal. E eles fizeram um laço de amizade muito grande e verdadeiro. E passou a adolescência e eles chegaram à fase adulta, quando ele falou que a amava e queria dar um beijo nela de amor verdadeiro. E assim ela se entregou a esse amor. Só que quando ela adormeceu em seus braços e acordou, ela percebeu que ele havia arrancado as asas que ela tinha, porque a Malévola era um ser alado, que é um ser que possui asas. E ela percebeu-se mutilada, traída, enganada, e passou desde então a acreditar que não havia amor verdadeiro. Então, a partir daí, ela começou a encher o seu coração de amargura, de tristeza, de angústia, e passou a vigiar de perto aquele homem que em outrora teria lhe jurado amor real, amor verdadeiro, amor incondicional, e que agora já não mais. Então ela percebeu que ele havia feito tudo isso como uma forma de chegar ao rei e casar-se com a princesa daquele reino, que era paralelo ao reino que a Malévola vivia. Então, ela seguiu esse homem de perto, ela começou a observá-lo de perto, e quando ela descobriu que a princesa estava grávida dele, logo o coração dela se retorceu de amargura ainda mais, porque era o sonho dela, era o que ela queria e era com o homem que ela acreditava amá-la. Então, a Malévola acompanhou a gravidez e soube que no dia que a criança nasceu, o rei, que agora era aquele que outrora era o seu amado, ele daria uma grande festa para todo o reino, onde 3 fadas madrinhas que existiam naquele reino iriam declarar sobre ela 3 tipos de bênção. Então a Malévola, em uma entrada triunfal, ela, antes da última fada madrinha desejar o 3º desejo para aquela menina que acabava de nascer, ela chegou e ela jogou uma maldição. E a maldição foi a seguinte: ela disse que quando aquela menina completasse 16 anos, ela espetaria o dedo em uma roda de moinho e ela cairia em um sono profundo, sono de morte, e só poderia
acordar, só poderia despertar desse sono profundo de morte com um beijo de amor verdadeiro. E ela fez isso porque ela acreditava que não existia amor verdadeiro. Porque em outrora ela confiou, porque em outrora ela se entregou a esse suposto amor verdadeiro e percebeu que ele não existia. Então, por julgar que não existia esse amor, ela decretou, ela lançou sobre aquela criança essa maldição. E pode perceber ao longo do filme que a Malévola, ela acompanhou o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. E ela passou a ter um laço. Mesmo acompanhando ela de forma escondida, de forma oculta, ela passou a ter um laço emocional com aquela criança. Porque a parte boa que havia dentro da Malévola não havia morrido. O pedacinho de ser humano bom que acreditava na humanidade não havia morrido, estava lá. E começava a dar os primeiros sinais, quando em um momento a criança ia caindo de um penhasco e ela salvou a criança. Então, se ela desejava realmente o mal daquele ser, se ela desejava realmente a morte daquela criança, por que esperar até os 16 anos? Se a criança poderia cair ali naquele momento e ser o fim para ela. Então ali ela mostrava que a essência dela era boa. Que a essência dela nem sempre foi aquela que nos foi pintada durante anos e anos. Então, pôde-se perceber ao decorrer do filme e no final do filme que o beijo de amor verdadeiro que aquela menina tanto precisava para voltar à vida veio da Malévola. Príncipes beijaram e nada aconteceu. Mas quando a Malévola, entre lágrimas, beijou-lhe a testa, a menina voltou a viver. Então mostra que no coração daquela que era mostrada como a malvada, como a vilã, foi do coração dela que veio o amor verdadeiro, capaz de salvar aquela moça dos braços da morte. Então é um exemplo que eu quero trazer para vocês. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a Medusa. Voltamos já já. Tem quem diga que o segredo para pegar um buquê é ficar na frente. Outras preferem vir de trás. Algumas acreditam que o melhor é ficar no meio. E todas concordam que é sempre bom flexionar os joelhos. Bom, isso se você quiser pegar o buquê. Novo Florata Buquê de Flores. Deixe o amor surpreender você. O Boticário, acredite na beleza. A Realce Gráfica e Brindes, além de todos os tipos de serviços gráficos para você e sua empresa, também conta com uma equipe de profissionais treinados para oferecer aos seus clientes o melhor atendimento com o mais alto padrão de qualidade. A Realce lhe oferece a melhor qualidade em impressão digital da nossa região, além de placas luminosas e fachadas para loja, banners e lonas, plotagem, adesivos automotivos e perfurado, impressão offset, cartões de visita, cardápios, panfletos, jornais e revistas, acabamento gráfico, sublimação, fardamentos e uma infinidade de brindes. Faça-nos uma visita. Avenida Agenor Araújo, 1120 Centro, Iguatu. Fone 88-3581-0859. Realce Gráfica e Brindes. A qualidade que seu impresso merece. Um restaurante japonês aqui perto, por favor. Para 3 pessoas. Ok, reserva feita. Rua Silva Júnior, 25. Rua Silva Júnior, 25.
Conectamos o conforto que a sua família merece com uma tecnologia que chegou para surpreender você. 10 sorvetes, por favor. OnStar, MyLink 2 e o maior espaço da categoria. Hoje é assim. Chegou o novo Chevrolet Cobalt. Chevrolet. Find new roads. Voltamos agora com a personagem de nome Medusa, que é uma personagem conhecida da mitologia grega e famosa nas línguas populares pelas suas serpentes na cabeça. A Medusa Algol era a mais jovem e mais bonita dentre as suas irmãs, que eram duas. E há relatos de que elas eram muito belas e muito sábias, sendo que Medusa se sobressaía entre as três. Mas certo dia, Poseidon, que é o deus do mar, ele seduziu Medusa para o templo de Atena, que era a deusa virgem da sabedoria, da qual elas três, a Medusa e as suas duas irmãs, eram sacerdotisas. E quando ele seduziu Medusa, ele a possuiu, ele roubou o que era mais íntimo dela, ele roubou a pureza dela, a sabedoria dela. E como se já não bastasse ter sido violada em sua intimidade, quando Atena descobriu, ela transformou Medusa e suas duas irmãs em serpentes asquerosas, corpos escamosos, rostos horríveis, da qual era impossível olhar para a sua face. Todo homem ao qual olhasse para a face dela se transformaria em pedra, se transformaria num ser inanimado. Então, também ela extirpou, ela expulsou ela daquele reino, do reino do qual elas faziam parte. Então a Medusa, ela perdeu a sua essência, ela perdeu o que ela mais gostava, que eram os seus cabelos, a sua vaidade, a sua feminilidade. Então pôde-se perceber que ela era uma pessoa sábia, ela era uma pessoa boa, e no momento que foi atraída, foi cativada e foi ferida nas suas emoções, ela se transformou em um monstro. Ela não era um monstro, ela não era isso que nós vemos hoje nos filmes. Ela era algo a mais, ela era um ser que tinha emoções, um ser que tinha sentimentos. Ela vivenciava a sabedoria, ela era sacerdotisa da deusa virgem da sabedoria. E sabemos que para ser sacerdotisa de alguém, não pode ser qualquer pessoa, senão alguém que possa representar aquele sacerdote ou aquela sacerdotisa. Então, vemos que nem sempre foi assim, que um trauma, que uma marca na alma da Medusa a transformou em um ser terrível. Então, pode-se perceber, e pode-se perceber até hoje, não só nessas duas famosas que eu trouxe hoje para vocês, famosas do cinema, famosas das histórias que ouvimos falar, mas também no nosso dia a dia. Somos cercados de pessoas assim, e quem sabe eu ou você não é uma dessas pessoas que carregam uma marca na alma, que carregam uma marca no coração e expressa de uma forma agressiva, de uma forma que as pessoas não entendem, de uma forma que muitas vezes aquele que está agindo daquela forma, ele não queria ser daquele jeito, não escolheu ser daquele jeito, mas as situações, o dia a dia, as feridas em sua alma
os tornaram a pessoa que ele se pintou, a pessoa que ele se concretizou. Então é isso que nós queremos trazer hoje nesse programa para vocês. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com o trecho da música de Oswaldo Montenegro, que a música diz assim, o trechinho da música diz assim: como fere e faz barulho o bicho que se machucou. Então nos mostra claramente sobre o que nós discutimos hoje, sobre o que nós aprendemos hoje, que a pessoa que é ferida, que a pessoa que é maltratada, que a pessoa que é traumatizada em seu íntimo, em seu emocional, ela se torna alguém agressivo muitas vezes, não é uma regra. Não estou falando que é uma receita de bolo, que todo mundo que é traumatizado se transforma, reage dessa forma. Mas eu quero falar que em sua maioria, as pessoas que são violadas no seu íntimo, elas se tornam agressivas. Então eu quero agradecer a vocês pela presença, pelo carinho e até o próximo programa. Tchau. Como fere faz barulho um bicho que se machucou, como fere faz barulho um bicho que se machucou, como fere faz barulho um bicho que se machucou, Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou sim, viu? Como a água que desce a cachoeira e não pergunta se pode passar. Você me disse que o meu olho é duro como faca. Acho que é sim, viu? Como é duro o tronco da mangueira onde você